Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana do Flor de Melissa, esse é o Aparecido, meu marido. Nós somos um casal espírita que tem a proposta de trazer aqui no YouTube o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Tem 11. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós, que um asno gira, que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos vêm sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 11, capítulo 5, versículo de 29 a 30. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda a ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens, contanto que suas torpezas sejam ignoradas. Isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral. Por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outro, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Vamos, neste momento, levar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai misericordioso, a Jesus, o nosso Mestre, a equipe espiritual que coordena o trabalho desta casa e ampara a todos esses companheiros da espiritualidade, enxergando, interiorizando e nos esforçando para transformar os sentimentos em nossos espíritos. Como o Evangelho disse, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Que consigamos olhar para aqueles que estão à nossa volta, buscando a reflexão íntima de como estamos nos comportando diante das situações da vida. Que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, nos enxergarmos, esforçando a transformação íntima. Que durante o estudo de hoje tenhamos a companhia dos mentores, que recebemos o conhecimento, as palavras, a energia necessária para suportar as nossas provas, as nossas dores, tendo a resignação do porquê estamos passando por cada uma delas. Obrigado, Senhor, por esta bendita oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 6, Cristo Consolador, instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade. A gente está no item 6. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas
e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Nesse pequeno fragmento do parágrafo, a gente já vê várias coisas tão difíceis de serem vividas, tão difíceis de serem praticadas no nosso dia a dia. Aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos. Gente, é aceitar as provas, aceitar aquilo que dói em nós, mas que é necessário para o nosso crescimento e ainda auxiliar quem necessita. Então, quem faz isso cumpre com a vontade do Senhor na terra, que é passar pelas provas necessárias para poder corrigir aquilo que foi feito no passado equivocadamente e ainda auxiliar aqueles que mais necessitam, porque se a gente for olhar do lado, vai ter sempre alguém que necessita ou que passa por uma dor maior do que aquela que eu estou passando. Existem outros problemas, existem outras situações, existem inúmeras dores. Auxiliar a dor do outro me ajuda a tratar a minha própria dor. É isso que a gente tem que começar a compreender. É isso que a gente tem que começar a praticar no nosso dia a dia. Porque quanto mais a gente fica imerso no nosso problema, a gente não consegue olhar em volta, a gente não consegue olhar o próximo. Quanto mais eu entro naquela situação de dor e de dificuldade, mais eu tenho a tendência de achar que eu sou o único que sofre, que eu sou o único que padece, que Deus esqueceu de mim, esse tipo de pensamento natural, que acontece mesmo. O problema não é acontecer isso, o problema é você não querer enxergar isso, porque acontecer isso é natural, com todo mundo vai acontecer. Tem hora que a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo, mas o problema não é isso, não é acontecer isso, o problema é não querer enxergar e não querer sair disso. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Então aqui ele está trazendo para nós o que a doutrina espírita vem fazer. Ela vem desfazer essa nuvem que se faz no nosso olhar quando a gente está passando pelo problema e a gente tende a se revoltar. A doutrina espírita, ela sempre vai nos convidar para que a gente trabalhe incansavelmente na resolução do problema, sem revolta, sem o ressentimento, sem achar que está sendo injustiçado. Aquilo, eu estou passando pela dificuldade, não é justo essa dor para mim, não é justo esse problema na minha vida. Não existe isso. Não existe isso. Isso aí é consequência de alguma ação que você teve em algum determinado momento da sua vida. Exatamente, em algum momento da sua existência, porque às vezes não foi nem nessa vida. A gente tem a tendência a ir cometendo os mesmos erros repetidamente. O que a gente tem o hábito de ver na existência do ser humano, muitas pessoas acabam não dando conta ou falhando na sua encarnação porque se revoltam em falar, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu faço bem, eu ajudo, eu não falo mal de ninguém. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Se você que está assistindo é uma pessoa que não fala mal de ninguém e que não quer o mal do outro, que se esforça para não ter inveja, que se esforça para trabalhar o orgulho e está passando por alguma dificuldade, não se revolte. Entenda essa dificuldade como uma oportunidade de você corrigir algo que você cometeu na sua existência. Mesmo que você não saiba hoje ainda o porquê, mas confie em Deus mais um pouquinho, porque logo você vai ter o esclarecimento e o entendimento do porquê de tudo aquilo. E que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Por que a gente passa pelas provas? Para a gente melhorar, para a gente corrigir aquilo que foi feito equivocadamente, para a gente evoluir, atingir o nosso grau de perfeição, que a gente vai chegar lá. Vai demorar um pouco, mas nós chega. Antes tarde do que mais tarde.
Então a doutrina te dá um norte. O ser humano necessita de respostas que alimentem as suas ânsias interiores. Não é ficar escarafunchando o passado e ficar escarafunchando o que eu fui, Não é isso. É você compreender o que é necessário transformar diante daquela prova. É sobre isso que a gente fala tanto. As pessoas têm no Espiritismo uma curiosidade muito grande, porque o Espiritismo traz o que eu fui em vidas passadas, né? Já tive pessoas que chegaram em mim, mas o que será que eu fui em vidas passadas? Tem como eu saber o que eu fui em outra vida? Pouco importa o que eu fui em outra vida. Qual é a encarnação mais importante da sua existência? Essa, porque é a que você está vivendo e é a que você pode transformar. O Espiritismo, a doutrina, vem trazer o objetivo da prova, vem trazer o porquê daquela prova, mas não porque eu fico sabendo o que eu fui em vidas passadas, não. Eu começo a ver que naquela situação X eu preciso transformar o egoísmo, que naquela situação Y eu preciso trabalhar a vaidade. Só que muitas pessoas, quando se deparam com a doutrina, quando se deparam com as suas mazelas interiores, a tendência é se fechar e correr para longe. Por isso que falam que a doutrina espírita não é para qualquer um. É para quem tem coragem de se olhar, é para quem tem coragem de enxergar que tem vaidade, que tem orgulho, que tem egoísmo. O problema não é você ter, o problema é você não querer enxergar, é você não querer transformar. Aí é que Jesus se preocupa, porque saber que a gente tem vaidade, ele sabe. Saber que a gente tem orgulho e egoísmo, ele sabe. Não se preocupa com isso, ele se preocupa se a gente não quer trabalhar, se a gente não quer transformar. Aí ele fica com a pulga atrás da orelha. Esse irmão aí não está querendo transformar. Aí vem a prova, vem a lapada da vida, para ver se chacoalha. Por que a gente tem uma dor no corpo? Porque alguma coisa está errada. Se eu tenho uma dor no meu corpo, imagina se eu corto o meu dedo. Corto o meu dedo fica sangrando, corto lá no fundo, fica sangrando até eu morrer. E eu não sinto dor, não sinto nada, eu vou morrer. Eu não vou atrás de costurar, de fazer alguma coisa. Então, a dor, ela é para eu me movimentar, ela é para eu trabalhar. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. A gente tem a tendência de achar que quem tem dinheiro não tem problema. Quem tem dinheiro não tem tristeza. Frequentemente a gente fala assim, mas dinheiro não traz felicidade, isso é da boca para fora. Porque lá no fundo a gente pensa assim, nossa, mas se eu tivesse dinheiro eu seria tão mais feliz. Dinheiro não é nada. Aí lá no fundo, tá ali dentro, nossa, mas se eu tivesse dinheiro eu ia resolver todos os meus problemas. E aí ia criar outros. Porque os meus problemas são só problemas financeiros. Não. A prova de quem tem dinheiro, ela é muito maior do que a nossa, pode acreditar. Porque, gente, essas pessoas vêm com um propósito, tá aqui no Evangelho. Quem tiver coragem, estão sendo poucos, quem tiver coragem de acompanhar os vídeos do estudo no Evangelho, vai ver que a gente vai chegar no momento que a gente vai estudar a questão do trabalho. Para que serve o trabalho? E quando uma pessoa nasce numa família onde ela não precisa trabalhar para ter o seu sustento, ela já tem o dinheiro que supre isso, ela tem que trabalhar a sua inteligência em benefício do outro. Ela vem com o propósito de auxiliar o outro através da sua inteligência, através com o seu dinheiro. É muito difícil a gente se movimentar para trabalhar em benefício do outro se eu não preciso trabalhar. Gente, qual que é o sonho da maioria da população? É trabalhar, aposentar, parar de trabalhar e ter uma vida legal, não é isso? Ou o sonho da maioria das pessoas é trabalhar, aposentar e ajudar o próximo.
Trabalhar, aposentar, continuar trabalhando num asilo, num hospital, num orfanato, distribuindo sopa. Não é isso. A pessoa, eu já trabalhei tudo que eu tinha para trabalhar nessa vida, aposentei, agora eu quero ficar de boa, sossegar. Gente, eu não estou fazendo aqui julgamentos, tá? É só para que a gente reflita. Só para que a gente reflita, que a gente compreenda. E é a realidade, gente. A realidade, ela é dolorida. Ela não é cor-de-rosa. A realidade, ela é, muitas vezes, preto e branco. Por isso que a Juliana falou que o Espiritismo é para poucos. Quando a gente fala isso, não é que esses poucos são melhores do que os outros, é superior aos outros. É porque é difícil você... O que a gente faz? A gente trabalha de segunda a sexta, esperando o final de semana para que a gente tenha a recompensa pelo nosso trabalho e descanse. E a maioria das pessoas fazem isso. E poucos trabalham de segunda a sexta e no sábado e domingo vai fazer o que a Juliana falou, distribuir uma cesta básica, ajudar o outro, distribuir uma sopa. E isso é difícil. E fica a reflexão, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, como nós estamos nos comportando diante da nossa consciência, porque a nossa consciência sinaliza. Deus é tão justo que Ele vai devagarzinho colocando situações na nossa consciência para que a gente tenha a oportunidade de fazer diferente aquilo que está nos incomodando. Só que infelizmente às vezes a gente passa a vida inteira tendo a consciência, mas não consegue se movimentar. Então não é um julgamento, é só um convite para reflexão. E Ele vai esperar o momento de cada um de nós. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Eu estou convosco e essa doutrina bendita que vem consolar vocês está aqui para vos ensinar. Essa doutrina que muitas vezes escancara as nossas dores, abre as nossas feridas, mas para poder trazer o remédio necessário para a cicatrização, está aqui para vos ensinar. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. Deve sempre trazer para a nossa vida o amor em todas as nossas ações, tudo que a gente for fazer, e nos preparar para a liberdade, porque a gente está encarcerado. Espírito livre é espírito fora do corpo físico. A gente está encarcerado dentro desse corpo, a gente está preso, o nosso espírito ainda está preso. Essa sensação de liberdade, a gente tem o véu, né? A gente tem uma ideia, enquanto a gente está consciente aqui. Na hora que a gente dorme, aí a gente se vê um pouquinho mais livre. Então a gente tem que se preparar para isso, para um dia a gente estar perto daquele que nos criou, simples e ignorantes, e que nos dá todo o caminho e todas as diretrizes para que nós consigamos nos melhorar. Só que Ele não faz nada por nós, Ele não anda por nós, Ele não transforma por nós, Ele nos dá as diretrizes, mas Ele quer que nós transformemos e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. Eu achei tão bonita essa parte, né? Que a gente trabalha a nossa maleável argila, que a gente vai se moldando, né, pessoal? A gente vai se moldando ao longo das nossas existências. E assim a nossa tendência é sempre ir melhorando. Para isso que a gente está aqui. É para isso que servem as encarnações. Espírito de Verdade, Paris, 1861, tá? O item 6 a gente terminou. É para isso que servem as nossas provas, as nossas dificuldades, as nossas dores, para a gente melhorar, para a gente evoluir, para a gente transformar, para a gente se despir desse orgulho, desse egoísmo que vai nos afundando, que vai nos trazendo sempre essa angústia, esse sentimento que muitas vezes a gente não consegue entender, essa tristeza sem razão aparente, uma tristeza que eu busco sempre no exterior, um porquê e eu não encontro, e ela está aqui dentro. Deus quer que a gente transforme tudo isso através das nossas provas, através das dificuldades, e Ele nos dá o caminho. Jesus amorosamente
amorosamente veio na terra e traçou, com dor, com sofrimento, nos mostrou a humildade, a bondade, o perdão. Foram as únicas coisas que ele fez e ainda foi crucificado. Então, se Jesus, que amou, que perdoou, que lavou os pés dos seus apóstolos, foi crucificado, isso é exemplo para que a gente carregue a nossa cruz, para que a gente não se negue a trabalhar as nossas dificuldades, para que a gente tenha coragem, porque a cruz ela vai ser sempre proporcional ao nosso tamanho. Deus nunca vai dar uma cruz maior para nós do que a gente pode carregar. Então, se ela está ali, é porque eu dou a conta. Eu sempre tenho livre-arbítrio. Então, eu posso me negar, eu posso falar que eu não dou a conta. É muito pesado para mim, eu não quero. Ela está ali, ninguém vai carregá-la para mim. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia de estudos nessa casa. Obrigada pela oportunidade que nós temos de sermos melhores. Durante esta semana, Senhor, nós tenhamos coragem de levantarmos das nossas camas, de trabalharmos as nossas dificuldades, tenhamos coragem de nos olharmos e que além dessa coragem nós tenhamos forças e bom ânimo para auxiliarmos as pessoas que estão à nossa volta. Que a gente possa sempre ser um pouquinho de luz na vida daqueles que necessitam. Que a gente tenha a sensibilidade de saber ouvir, de saber o momento correto, de se calar. E que a gente tenha, Senhor, a coragem do perdão, de perdoar as ofensas, perdoar as injúrias, perdoar as calúnias. Que a gente possa colocar o orgulho de lado, esse orgulho que nos afunda, que nos traz tanta dor e tanta dificuldade. Pedimos também, Senhor, pelos necessitados, pelas pessoas que passam por dificuldades, por dores imensas, que sejam acolhidos, que sejam abraçados, cada um na sua condição, que sintam-se filhos desse Deus que olha por todos nós. Obrigada, Senhor Jesus. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Pelo amor de Deus, eu todo dia não já gravei. Você quer falar? Você tem que falar alto. Já falei que eles já escutaram. Nossa, só espiritualidade para ter paciência com você mesmo, viu? Cabelo seu, eu vou engolir o seu cabelo? É porque eu te amo que eu tenho que comer o seu cabelo. Ai, que homem sério, credo. Pronto. Que lindo! Somos feitos de barro. Eu vou raspar a cabeça. Aí eu sou o Kojak. Que isso, Aparecido? Você me beija? Cabelo seu. Olha, gente, eu vou Wolverine. Só isso. Beijo. Tchau.